Muito bem, estamos aqui de volta para dar continuidade a esse comentário bíblico para você, tipo videoteca, no livro do profeta Jeremias. O livro de Jeremias ele está um pouco fora de ordem cronológica, conforme nós vimos nos capítulos 22, 24, né, que seria o capítulo da segunda deportação, o capítulo 25, o capítulo da primeira deportação, e o capítulo 26, quando Joaquim começou a reinar, no princípio do reinado de Joaquim. Agora o capítulo 27, nós vamos adiantar, vamos mais para frente, falando e marca, o capítulo marca para nós, né? Diz no princípio do reinado de Zedequias. Então os acontecimentos que vão ocorrer agora no capítulo 27 e depois no 28, né, fala do reinado de Zedequias. Jeremias adverte o povo para se submeter à Babilônia, se pôr debaixo do jugo da Babilônia, porque se eles fizessem assim, não ocorreria então a terceira deportação. Deus os preservaria se eles ouvissem, mas eles não vão aceitar. Jeremias, no capítulo 28, vai usar até um jugo para mostrar que eles devem se submeter, não é, à Babilônia. Então, para ilustrar a vontade de Deus para com Judá, Jeremias apareceu em público usando num pescoço um jugo leve de madeira. Ele queria, assim, enfatizar a importância, a submissão ao castigo de Deus e para avisar os emissários do desastre iminente. As ações de Jeremias, fazendo isso, embaraçavam os falsos profetas que profetizavam, né, mensagem de paz e vitória. No capítulo 28, nós vamos ver que Ananias é um desses falsos proféticos e ele dramaticamente quebrou o jugo de Jeremias e prediz que Babilônia seria vencida em 2 anos e que a libertaria todos os cativos para voltarem a Judá. Podemos bem imaginar que a multidão deve ter aplaudido Ananias, não é? Entusiasticamente por essa mensagem, enquanto ridicularizou a Jeremias e sua mensagem de destruição. Entretanto, Jeremias não ficou sem resposta, pois logo em seguida a esse episódio, ele profetizou pelo povo ter rejeitado o jugo leve, eles iam ter um jugo pesado de ferro. Ananias foi sentenciado ao julgamento divino por pregar mensagem falsa. Jeremias disse: morrerás esse ano porque pregaste rebeldia contra o Senhor. E isso Jeremias 28:16, e no 17 morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. Nós vemos que essa mensagem do jugo leve e pesado é relevante também a todos os crentes de hoje. Submissão à vontade de Deus é sempre mencionada como um jugo leve, como Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, disse Jesus. É bastante conhecido que a submissão à vontade de Deus para seguir a Cristo é um jugo suave. No entanto, se nós seguimos a nossa própria vontade, não é? Nós tomamos um jugo pesado. E aí vamos ter o jugo do pecado, que é escravidão. Vamos então meditar. Jeremias aconselha a submissão ao rei da Babilônia, capítulo 27. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor essa palavra a Jeremias dizendo: assim me diz o Senhor, faze umas prisões e jugos e pô-la sobre o pescoço. Então Jeremias vai fazer umas prisões e jugo e pôr. E envia-os ao rei de Edom, e ao rei de Moabe, e ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pelas suas mãos dos mensageiros que vêm a Jerusalém,
ter com Zedequias, rei de Judá. Note que esse jugo não servia só para Jerusalém, servia também ao rei de Edom, ao rei de Moabe, aos filhos de Amon, rei de Tiro, rei de Sidom, todos que vinham ter com Zedequias a Jerusalém. E lhes dará uma mensagem para seus senhores, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, assim direi a vossos senhores: todos os reinos, na verdade, deveriam submeter a Babilônia. Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra. Deus falando que ele era o Criador, que ele tinha feito tudo, e pelo meu grande poder e com meu braço estendido, os dou a quem me agrada. E agora eu entreguei todas as terras nas mãos de Nabucodonosor. Nabucodonosor agradou a Deus de alguma forma, para Deus lhe entregar todas as terras. Aqui não era só a terra de Jerusalém. Se nós olharmos no verso 3, a terra de Edom, a terra de Moabe, a terra de Amon, a terra de Tiro, de Sidom, não é? Todas essas terras seriam entregues ao rei da Babilônia. E agora eu entreguei todas essas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, novamente. Nabucodonosor aqui, no capítulo 27, verso 6, é chamado de servo de Deus. E até os animais do campo lhe dei para que o sirva, não é? Esse rei Nabucodonosor se tornou poderoso e era o próprio Deus que permitiu. E todas as nações servirão a ele e a seu filho e ao filho de seu filho, até que venha o tempo da sua própria terra. De acordo com Jeremias, no capítulo 25, esse tempo seria de 70 anos. Nabucodonosor, seu filho e o filho do filho, o seu neto, não é? Até que venha o tempo da sua terra. Quanto muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que se alguma nação e reino não servir o mesmo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puser o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, tinha que se submeter, visitarei com espada e com fome e com peste essa nação. Note que a profecia não era só para Jerusalém, era para todas as nações. Por isso que Jeremias é chamado o profeta das nações. E diz o Senhor, até que a consuma pelas suas mãos. Certamente, talvez essa profecia chegou às mãos de Nabucodonosor. Nabucodonosor tem um grande respeito por Jeremias. Oferece para ele, não é, uma liberdade, que nós vamos ver mais à frente. E não deis ouvidos aos vossos profetas, não dei ouvidos profetas que profetizavam mentira, e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoureiros, e aos vossos encantadores que vos falam dizendo, não servireis ao rei da Babilônia. Note que Jeremias está contra tudo e todos, porque os reis não vão gostar de ouvir isso. Os reis dessas nações, Edom, Moabe, o rei Zedequias, não é? E ainda os profetas, não dei ouvido aos vossos profetas, seja profeta, adivinho, aqueles que tinham sonhos, os agoureiros, os encantadores que vos falam dizendo, não servireis ao rei da Babilônia. Verso 10, porque mentiras vos profetizam. Jeremias vai tudo contra quem profetizava, não serve, falou, é mentiroso. Deus entregou todos os reinos na mão do rei da Babilônia. Porque mentira vos profetizam para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos lance dela e vos pereçais. Então, Jeremias está dizendo que todo mundo que profetizava qualquer coisa contrária a isso era mentira. Daqui nós vemos que existem muitos profetas mentirosos. Mas a nação
que meter o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrará e habitará nela. Então, a palavra profética do profeta Jeremias é: se submeta ao jugo do rei da Babilônia. A nação que o fizer, Deus promete que você vai ficar na sua terra. E falei com Sedequias, rei de Judá, conforme todas essas palavras, dizendo: colocai o pescoço no jugo do rei da Babilônia, se submeta e serviu ele ao seu povo e vivereis, não é? Da mesma forma, quando nós servimos a Cristo, vamos ter o seu jugo leve e suave. Por que morreria tu e o teu povo a espadas? Ele está falando para Zedequias, está avisando. Se Zedequias não submeter, vai morrer ele e o povo a espada, e a fome, e de peste, como o Senhor disse, da gente que não servir ao rei da Babilônia. Não é? A forma de viver era a submissão. Rebelar-se era a morte. E não deis ouvido às palavras dos profetas que vos falam: não servireis ao rei da Babilônia, pois vos profetizam mentiras. Jeremias aqui está desmascarando todos esses profetas. Pode imaginar como vai todo mundo se levantar contra ele. E Deus está falando: porque não os enfieis, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome. Usavam o nome de Deus, mas era falso. Para que eu vos lance fora e pereçais vós e os profetas que vos profetizam. Eles profetizavam falsamente em nome do Senhor, não é? Ou seja, o propósito era ver a destruição mesmo. Parece que vinha uma inspiração, mas do maligno, para ver a destruição do povo. Também falei aos sacerdotes. Note, Jeremias profetiza para reis, Jeremias profetiza contra os falsos profetas para eles ouvirem, e também fala aos sacerdotes, também falei aos sacerdotes e a todo esse povo dizendo: assim diz o Senhor, não deis ouvido às palavras dos vossos profetas que vos profetizam dizendo: eis que os utensílios da casa do Senhor cedo voltarão da Babilônia, pois ele vos profetizam mentiras. Na segunda deportação, o rei da Babilônia já tinha levado alguns utensílios da casa do Senhor para mostrar sua vitória, sua superioridade sobre a casa do Senhor ali. Não que o rei fosse superior, mas na verdade Deus havia permitido isso. E ele disse, e os profetas diziam: não, os utensílios que ele levou vai voltar, pois eles profetizam mentiras. Não lhes dei ouvido, servi ao rei da Babilônia e vivereis, porque se tornaria a cidade num deserto. Falou: se vocês não servir, o rei vai vir, vai queimar, vai destruir o templo. Presta atenção, a melhor forma de preservar a cidade é servi-lo. Porém, se são profetas e se há a palavra do Senhor com eles, orem agora ao Senhor dos Exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Jeremias não só desafia os profetas, diz que eles profetizam mentira, mas diz: se eles estão de fato falando, pode orar para que esses utensílios não sejam levados, porque de certo serão levados. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca das colunas e do mar e das bases e dos restantes dos utensílios que ficaram na cidade, não é? O mar era aquele mar que Salomão fez, aquela pia onde eles tomavam banho, ali os sacerdotes, as colunas, não é? As bases, que era tudo coberto ali de cobre, de ouro. Por isso, quando Nabucodonosor vinha, arrancava parte daqueles utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou, quando transportou de Jerusalém
para a Babilônia Jeconias. Aqui é uma referência à segunda deportação que se deu no ano 597 a.C., filho de Joaquim, rei de Judá, como também a todos os nobres de Jerusalém. Assim, pois, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá em Jerusalém. A Babilônia serão levados e ali ficarão até o dia que eu os visitar. Aqui ia se cumprir, se vocês não ouvirem, os utensílios serão levados e vão ficar até o dia que eu visitar. De acordo com o capítulo 25, desde a primeira deportação, era 70 anos. Como já tinha ocorrido agora a segunda deportação, já era menos, já era só 63 anos, 62 anos, na verdade. Porque entre a primeira deportação e a segunda passaram-se 8 anos. Então restava 62. Mas na última, que vai ocorrer em 586, 11 anos mais tarde, aí já vai restar ainda só 51 anos. A Babilônia serão levados e ali ficarão até o dia que eu os visitar, diz o Senhor. Então os farei subir e tornarei a trazer a esse lugar. Ao mesmo tempo que Jeremias profetizava a ida à Babilônia, ao cativeiro, ele profetizava o retorno, depois dos 70 anos, claro. Vamos ver a luta de Jeremias com o falso profeta Ananias. Isso sucedeu no mesmo ano, era o princípio do reinado de Sedequias. Nós estamos falando do ano 597, 596, rei de Judá. No ano quarto, já que é o ano quarto, Sedequias começou a reinar em 597, 4 anos. Estamos agora falando do ano 593 a.C. No mês quinto, que Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Depois de passar 2 anos completos, eu tornarei a trazer a esse lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando para a Babilônia. Também Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os do cativeiro de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer. Oh, palavra mentirosa, não é? Ele pediu 2 anos para isso. Esse lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Olha só esse profeta. Todo mundo deve ter aplaudido, ficado alegre, porque era o que o povo queria ouvir. Assim são os falsos profetas. Eles profetizam o que as pessoas querem ouvir, não é? Mas não profetizam a verdade, não profetizam arrependimento, mudança de vida, transformação, abandono do pecado. Isso eles não profetizam. Eles profetizam o que o povo quer ouvir. Vai voltar, vai ser bênção, eu vou dar de volta. Tudo isso gostam os falsos profetas, não é? Então falou Jeremias, o profeta Ananias, o profeta aos olhos do sacerdote e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: amém, que assim faça o Senhor. Jeremias está sendo irônico, né? Amém, que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as tuas palavras que profetizasses e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os do cativeiro a esse lugar. Jeremias, ironicamente, fala isso. Né? Amém, amém, que o Senhor cumpra, que volte mesmo, isso. Mas ouve agora essa palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti desde a antiguidade profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste.
o profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta, é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Quer dizer, como tinha 2 anos, Ananias ia ter aí 2 anos para... O profeta que profetizar paz, só vai saber disso quando se cumprir. Então, Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. Ananias ficou tão irado, Jeremias andava com esse jugo para dar a lição para ele se submeter. Ananias ficou tão irado, juntou naquele jugo e o quebrou, não é? Certamente deve ter machucado ali o pescoço de Jeremias. Quebrou. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passar 2 anos completos de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi tomando o seu caminho. Jeremias certamente ficou envergonhado, talvez a turma riu de Jeremias. Tá aí, não é? Deus quebrou o jugo, não vai ter mais jugo. Mas quando Jeremias se foi tomando o seu caminho, mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o seu pescoço, do profeta Jeremias, dizendo: vai e fala a Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, jugo de madeira quebrastes, mas em vez dele farei jugo de ferro. Você quebrou um de madeira, mas eu vou agora fazer um jugo de ferro. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações, para servir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servilhão, e até os animais do campo lhe dei. Nós temos aqui 2 jugos. O jugo de madeira, que era mais leve do que o jugo de ferro. Qual dos jugos é melhor? O de madeira ou de ferro, não é? O de madeira era muito mais leve, o de ferro seria pesado. E aí, Jeremias disse: você quebrou de madeira, mas Deus vai dar jugo de ferro. E disse Jeremias ao profeta Ananias, o profeta: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que esse povo confiasse em mentira. Olha a palavra profética aqui. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra. Esse ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. Olha só, aqui é um desafio de profetas. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Quando Ananias morreu, certamente todo mundo falou: uau, Jeremias é de fato o profeta de Deus. Esse ano, Ananias, vai morrer porque falaste rebelião contra Deus. Cuidado, quando se rebela contra Deus, ou fala rebelião, ou fala em nome do Senhor, a vida é mais curta, não é? Vamos ao capítulo 29, a carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Jeremias vai fazer uma carta para aqueles que estavam cativos na Babilônia. E essas são as palavras da carta de Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém. Essa é uma palavra. Tudo isso foi colecionado mais tarde, não é? Uma profecia aqui avulsa, mas puseram, alguém teve o cuidado de juntar, quem sabe pode ter sido o próprio Baruque, que juntou e, graças a Deus, formou esse livro maravilhoso. Mas quando você lê, e eu estou lendo, explicando, não pense que tudo isso aconteceu assim. Foi uma profecia aqui, outra ali, uma carta que Jeremias mandou, não é? Jeremias aqui é como o apóstolo Paulo, que mandava carta, o Pedro, o Tiago. Jeremias vai fazer uma carta aos exilados. Mais tarde alguém juntou. Então, junto com esse livro profético, nós temos narração, prosa, nós temos epístola, cartas, não é? Jeremias mandou essa carta
aos exilados na Babilônia. Jeremias, nessa carta, mostra que os novos planos de revolta e promessa de libertação dos falsos profetas chegaram também aos exilados na Babilônia. E tudo indica que eles estavam confinados em grandes campos de trabalho, com acesso fácil à correspondência proveniente de Judá. Acreditando nessas notícias dos falsos profetas, os cativos agora se recusavam a adaptar a nova situação. Eles continuavam a esperar por uma libertação iminente, uma falsa esperança. Deus colocou um peso no coração de Jeremias, então, para que ele escrevesse essa carta aos cativos, avisando que não fossem enganados por falsas esperanças. Ele os informou ao cativeiro que ainda duraria muito tempo, por isso eles deveriam se casar, construir casas, tornarem-se bons cidadãos nessa nova terra. Ele ainda acrescentou uma palavra de encorajamento, lembrando-os que Deus ainda tinha planos definidos para eles. É nessa carta que nós vamos ver, porque eu bem sei os planos que tenho para vós, não é? Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Que palavra maravilhosa. Muita gente cita essa palavra de Jeremias, né? E alguns profetas gostam de repetir essa palavra, mas essa palavra foi para aqueles que estavam exilados. Deus prometeu não somente que eles um dia voltariam à sua terra natal, mas também que quando isso acontecesse, eles seriam um povo diferente. Agora um povo convertido. Jeremias 29:13 ainda diz: buscar-me-ei e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Vamos então a essa carta linda de Jeremias, que tem esse verso tão bonito dos planos que Deus tem para nós. E essas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. De acordo com o capítulo 24, nós sabemos que esses eram os figos bons, não é? Depois que saíram o rei Jeconias e a rainha, e os eunucos, e os príncipes de Judá, e Jerusalém, e os carpinteiros, e os ferreiros de Jerusalém, pelas mãos de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Sedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Note que o próprio Deus os fez transportar. Olha a mensagem de Deus para eles: edificai casa e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas e maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Ou seja, eles iam se multiplicar como o povo de Deus se multiplicou no Egito, não é? Multiplicai-vos, procurai a paz da cidade para onde vos transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Paulo também disse isso, que nós devemos orar pelos governadores para que tenhamos paz, não é? Porque na paz da nação nós também teremos paz. Jesus também diz, não é, que aonde chegarem, anunciai a vossa paz. Se a casa for digna da vossa paz, que desça sobre ela a vossa paz. Então procurai a paz da cidade para onde vos fizer transportar, orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane,
os vossos profetas que estão no meio de vós. Parece que ainda, mesmo transportado para lá, sacerdotes e profetas, havia uns falsos profetas lá dizendo que eles iam voltar, que aquele cativeiro ia durar, quem sabe, 1 ou 2 anos, no máximo 3, que eles voltariam. E aí Jeremias já avisa: não vos engane os falsos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvido aos vossos sonhos que sonhais. Tinha uns que acordavam de manhã: essa noite sonhei que nós estávamos de volta em Jerusalém. Não dão ouvido, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Meu Deus, Jeremias realmente vai contra tudo e contra todos. Olha, às vezes era mais fácil, né, ir com o flow da turma, agradar, mas Jeremias não está preocupado em agradar ninguém, a não ser o Senhor. Quando ele profetiza, ele fala realmente em nome do Senhor e ele desmascara todos esses falsos profetas. Né? Ele deveria ser odiado mesmo por eles, porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, Jeremias já disse, já tinha dito no capítulo 25, agora ele diz novamente. Note que no capítulo 25 foi na primeira deportação. Ele falou que seria 70 anos, e isso foi no ano 605. Agora ele está escrevendo no ano 593 ou 594, para o povo que já estava lá 14 anos ou 13 anos depois daquele primeiro anúncio. Ele está dizendo agora de novo, Jeremias 29, 10, porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer esse lugar. Mas não ia trazer antes dos 70 anos. Seria 70 anos, estava destinado 70 anos. Porque eu bem sei, Jeremias agora diz, os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor. É o Senhor que está falando através de Jeremias. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. Se eles ouvissem a palavra do Senhor, certamente que eles podiam invocar, orar a Deus, e Deus promete que vai ouvi-los. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. No Isaías 55, verso 6, diz: buscai o Senhor, não é? Enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então aqui, mais ou menos parecido com aquilo de Isaías, diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Lembra que a palavra coração no livro do profeta Jeremias aparece 59 vezes. Nós temos coração enganoso, coração perverso, coração malvado, coração maligno, coração pecaminoso. Há uns 12, 13 tipos aí negativos de coração. Mas também há coração sincero, há coração quebrantado, há coração de todo o coração buscando a Deus, não é? Converter-vos de todo o vosso coração e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Serei achado de vós e farei voltar os vossos cativos. A promessa de Deus, do retorno do remanescente, e congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Jeremias profetizava o retorno, mas esse retorno seria depois de 70 anos. Porque dizeis: o Senhor nos levantou profetas na Babilônia,
Eles diziam, o Senhor nos levantou, vamos ouvir os profetas na Babilônia. Porque assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nessa cidade. Vossos irmãos que não saíram convosco para o cativeiro. E agora Jeremias está falando do rei de Ezequias, que se assentava no trono. Vossos irmãos que não saíram convosco para o cativeiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que enviarei entre eles a espada, e a fome, e a peste. Vocês estão aí no cativeiro, mas os que ficaram aqui, olha o que ia acontecer. Vai haver espada, fome e a peste, e falo-eis como a figo podres. Lembra a mensagem de Jeremias 24, os 2 cestos de figo. Vocês são os figos bons, mas com esses que aqui ficaram, falo-eis como figo podres, que não se pode comer de maus que são. E persegui-lo-eis com a espada, e com a fome, e com a peste. Dá-lo-eis para andar de um lado para o outro. Todos os reinos da terra, eles serão espalhados, vão andar de um lado para o outro. E para serem uma maldição, e um espanto, e um assobio, e um opróbrio, e um assobiar sobre eles, um opróbrio entre todas as nações, para onde os tiver lançado. Vocês são bom figo, Jeremias está dizendo, mas esses aqui são os figos maus. Eles estão guardados para maldição, para espanto, para assobio, para o pobre de todas as nações por onde eles passarem. Porque isso? Aqui está o grande problema. Verso 9. Porque não deram ouvido às minhas palavras, diz o Senhor. Eles eram um povo rebelde que não ouvia, e por não darem ouvidos, estava reservado tudo isso para eles. Enviando eles os meus servos, os profetas, madrugando é no sentido de avisaram eles, e enviando-os, mas vós não escutaste, diz o Senhor. Não escutavam Jeremias, não escutaram os profetas que vieram antes, era um povo incircunciso de ouvidos. Vós, pois, para os Jeremias está dizendo, para os que estavam agora cativos, vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do cativeiro, que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Manassés. Esse Acabe não é o Acabe do tempo de Elias, esse é outro. Acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Manassés, que vos profetizam falsamente em meu nome. Esses aqui são profetas falsos. Acabe não era um profeta lá no meio deles. Filho de Colaías e de Zedequias, filho de Manassés, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante de vossos olhos. Jeremias está profetizando uma sentença aqui de morte para esses falsos profetas, como profetizou para Ananias, lá em Jerusalém. E tomarão deles a maldição que estava sobre todos os transportados de Judá, que estão em Babilônia, dizendo, o Senhor te faça como a Zedequias e como Acabe, os quais rei da Babilônia assou no fogo. Coisa terrível, não é? Esses falsos profetas vão ser assados no fogo. O rei de Nabucodonosor também preparou lá uma fornalha para os amigos de Daniel, mas não aconteceu nada. Agora esses aqui, Acabe e Zedequias, viraram pão no forno da Babilônia, não é? O Senhor faça com Zedequias e com Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo, vão ser assados, porquanto fizeram loucura em Israel e cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros. Olha só, 2 profetas adúlteros, Zedequias e Acabe.
fizeram loucura em Israel, cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. Eram adúlteros e que queriam ser profeta. E não lhes mandei dizer, e eu o sei, e sou testemunha disso, diz o Senhor. Mas Jeremias já sabia até dos podres desses dois aí. Deus revelou, Jeremias tinha dito que faziam coisas horrendas. Acabe e Zedequias, dois adúlteros, passando por profeta. Verso 24, e a Semaías, o Nelamita, falarás dizendo, assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo, porquanto tu enviasse no teu nome cartas a todo o povo, esse aqui era um profeta que tinha enviado cartas, né, para que o povo cresça, queria voltar. Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo, porquanto tu enviasse no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maiacéias, o sacerdote, e todos os sacerdotes, dizendo, o Senhor te pôs por sacerdote, em lugar de Joiada, o sacerdote, para que sejas encarregado da casa do Senhor, sobre todo homem obsesso, e que profetiza para o lançar-se na prisão e no tronco. Agora, pois, porque não repreendesses a Jeremias, o anatotita, que vos profetiza, ele até nos mandou dizer a Babilônia, o cativeiro muito há de durar, edificai casa e habitais, plantai jardim e comeis seu fruto. Mas lera Sofonias, o sacerdote, essa carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, manda a todos do cativeiro, dizendo, assim diz o Senhor, acerca de Semaías, o Nelamita, Semaías vos profetizou, e eu não enviei, e vos fiz confiar em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor, eis que visitarei a Semaías, o Nelamita, e a sua descendência. Ele não terá quem habite entre os povos, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porquanto falou em rebelião contra o Senhor. Esse Semaías parece que até forjou uma carta de Jeremias, enganando o povo. E o que aconteceu? Qual era a sua sentença? Ele não teria descendência, não teria ninguém que habite entre o seu povo, não veria o bem do povo, diz o Senhor, porquanto falou em rebelião contra o Senhor. Todos os profetas que se rebelaram vão ter a sua sentença, alguns sentença de morte, aí se Acabe e Zedequias foram para o forno, esse aqui não viria o bem e acabar morrendo sem ver o bem, porque falou em rebelião contra o Senhor. E assim a gente conclui o capítulo 29 de Jeremias. Volte para assistir o capítulo 30 em diante, 31, não é? Nós vamos comentar para nossa edificação. Que Deus te abençoe. Se você tem gostado desses comentários, ajude-nos a divulgar. Fale para amigos, familiares, irmãos que gostam de estudar a Bíblia. É importante estudar a Bíblia de forma sistemática, ou seja, começando no capítulo 1 até o último, versículo por versículo, aprendendo, lendo, meditando. Você deve acompanhar-nos com a sua Bíblia, vendo. Se você tiver uma Bíblia de estudo, leia também os comentários, aprenda mais a palavra de Deus, ame a palavra de Deus, não apenas leia, mas medite, estude, como Jesus disse, examinai as Escrituras. Nós temos que fazer um exame delas, porque cuidais ter nela a vida eterna, Jesus disse, e são elas que de mim testificam. É importante estudar, examinar, e é esse o objetivo desse canal, trazendo um comentário bíblico, fácil acesso, tipo vídeo. Hoje as pessoas são muito ocupadas
às vezes para ler livro, então acione o nosso canal. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Amém.